dia com Jesus. É normal que tenhamos perguntas domingo de manhã e em cultos noturnos, somente em casos excepcionais, não é? Como nada que sou, eu preciso de mais segurança de fé. Aí junto da igreja, sinto muito vergonha, mas para onde irei eu? A irmã assinou seu nome. Interessante, esse reconhecimento, vamos dizer assim, enquadra com parte do estudo de hoje de manhã. A irmã vai ser respondida pelo próprio profeta na mensagem intervalo, quando ele mostra que uma das, vamos dizer que, esperei, uma das manifestações do selo, né, do selo do Espírito Santo é segurança. Como nada que sou, eu preciso de mais segurança de fé. As coisas não acontecem por acaso, não é? Deus te abençoe pelo seu reconhecimento. Aqui essa pergunta está frequente, está sendo repetida. É se o gentio só tem salvação no rapto, ou eles são salvos pela tribulação. Eu li e não entendi isso nos 7 selos. Olha, existem salvos comum e também os eleitos irão no rapto, a noiva irá no rapto, no arrebatamento. Não vai ser um espetáculo público. Agora, esses salvos comuns, da salvação comum, assim chamada até por São Judas, eles estão dentro da própria mensagem. Dentro da própria mensagem, dos grupos da mensagem e também nas denominações. Formando assim o grupo da Virgem Nécia, que não se encheu do Espírito Santo. E enquadra também com o assunto que nós estamos estudando. Do vagão, as coisas todas no lugar certo, e o selo do Espírito Santo. Isso, Mateus 25, mostra esse quadro perfeitamente, das 10 virgens. E o profeta, então, tomou, em uma pergunta e resposta, exatamente as virgens nessas, para exemplificar isso. Então, também admite-se que não há mais salvação depois do rapto. Porque o Espírito Santo deixará a terra. Agora, as pessoas entrarão para a grande tribulação salvas. Sofrerão a dor sem anestesia, né? Como tirar um dente sem anestesia. Jesus disse, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por quê? Às vezes a vida cristã fica mais pesada. Mas quando a pessoa tem o Consolador, essa palavra paráclito, o Espírito Santo é o paráclito divino, abrange o advogado, consolador. O Consolador é que faz a carga ser suave, suportar. Ontem eu fiquei sabendo, assim, que um rapazinho, adolescente, namorando um adolescente, e hoje vocês não, eu não digo vocês, nós temos de encarar a realidade. Grande porcentagem, para não dizer todos os filhos,
Mas a maioria dos filhos vão chegar à adolescência, enfrentar a adolescência com os pais separados. Mãe por um lado, pai por outro, com outra mulher, ela com outro homem. Então que tem que encarar isso. É uma realidade, é a condição da época. Quando se trata daqueles que temem a Deus, então vai se preservar. Lá fora mesmo há casais ímpios que vão morrer de velho juntos. Mas essa é a condição do tempo. Então essa mocinha, esse rapazinho, ela chega no Natal e não tem o pai junto e fica muito triste. E de repente o namorado chega e dá o fora nela também, justamente no dia que ela estava mais triste. Queria família, falando com a mãe que gostaria de estar com a família. Daí a pouco ela aparece enforcada lá no quarto dela. Suicidou. 16, 17 anos. Aí o menino vem e tem aquela crise terrível, pede perdão e fala lá diante do corpo dela: eu vou te encontrar. O psiquiatra fala: tem cuidado com ele, coisa e tal. Daí a pouco, ou ele pendurado lá no quarto do mesmo jeito também, morto. Isso é o que vai fazer a coisa. A coisa vai terminando dessa forma, um corredor assim, dessa maneira. Aí eu volto aqui para o estudo que nós estamos fazendo. Sem esse Espírito Santo, nós não temos como chegar lá. Quando não atenta contra a própria vida, se descamba, é uma revoltada, é um revoltado, e descambam-se para caminhos terríveis. Entram para o caminho da droga e outras coisas. Por causa de revolta. A revolta. E vocês que estão fazendo lar agora, e que vão ainda ter filhos, podem trazer essa revolta lá no feto ainda. Então eles já descobriram que com 2 meses o feto já assimila a música. Rejeita ou acata. Cientistas descobriram isso já. E o feto com 2 meses já rejeita ou acata, assimila a música. Quer dizer, assimila a música, rejeita ou sofre aquilo, sofrendo, ou então se apraz, né? E a revolta já entra nele lá através do organismo da mãe, do fator psíquico da mãe, lá no ventre. Às vezes a mãezinha nervosinha, coisa e tal, depois vai ser aquele rapazinho que é a mocinha também, revoltada e nervosa, sem saber por quê. Mas aí que eu quero chegar. Como é que ele pode enfrentar tal situação, tal vida, e não chegar ao extremo? É porque o Espírito Santo, mesmo sendo um descrente, porque Deus deu a via de escape para ele. Vamos responder uma vez por todas, apesar de que ainda virão perguntas dentro da mesma linha, porque hoje mesmo tem batismo. Todos os domingos nós temos batismo aqui. Temos gente nova chegando. Então, às vezes, é natural e uma pergunta se... Agora, você que já ouviu, não há motivo mais de perguntar essa mesma coisa. Quem não for no rapto, se é salvo, vai ser salvo pela grande tribulação. Seja grupo da mensagem, porque há denominacionais que são justos, que são pios, eles simplesmente não foram revelados para assim serem cheios do Espírito do rapto, do batismo para o rapto. Haverá um batismo para o rapto. Então a pessoa se considerava sobre vantagem, com vantagem sobre a outra, porque ela tinha falado língua estranha e o outro não tinha. Quando nós recebemos a mensagem, um irmão tradicional,
que veio da igreja cristã evangélica, ele rejubilou com aquele estudo do profeta, mostrando que a evidência do batismo do Espírito Santo não é língua estranha. Depois, na hora que ele viu a doutrina da unicidade, ele saiu, foi embora. Mas isso aí ele gostou demais. Porque ele ficava em desvantagem em relação ao batismo do Espírito Santo, porque não tinha falado em língua. Agora, a desvantagem mesmo é não receber o batismo do rapto. Por quê? Ficou aquele grande estrondo. Agora, quem ficou não quer dizer que está perdido. Fica para a segunda ressurreição, Apocalipse 20. É muito simples. Não tem complicação. Ouço dizer que o cristão, pela Bíblia, não pode deixar ou anular o seu voto. É verdade? Por quê? Ouço dizer. O irmão deve ter lido já em Provérbios, Bíblia, Velho Testamento, sobre isso. Então, voto é muito relativo. O irmão Branham, por outro lado, o irmão Branham não atirou naquele animal. Aí, lembrando de uma promessa que ele fez. Porque ele estava caçando por encomenda. E ele fez uma promessa que nunca mais caçaria por encomenda. O que é errado. E quando ele não o fez, naquela ocasião, que ele não atirou, Deus fez tanta caso daquela promessa, que ele diz, você lembrou de sua promessa? Eu também lembro da minha. Para com você. Então são votos, propósitos, inspirados pelo próprio Espírito Santo, que vão colocar a sua vida de acordo com a palavra, não fora da palavra. E a pessoa fazendo um voto, cumprindo um voto, então ela se sente cauterizada, segue em frente. Isso é paganismo. Deus não se agrada disso. O sacrifício que agrada a Deus é a obediência. Então, esse voto é muito relativo. Eu acredito que um cristão possa, numa certa ocasião de aperto, dizer, Senhor, se o Senhor me tirar desse aperto, eu nunca mais faço isso. O Senhor me dá graça para isso. E depois cumprir aquilo. É como a gente, quando caía nas malhas da mãe, não é? Não, mamãezinha querida. É a única hora que eu falava mamãezinha querida, mamãezinha, era a hora que o pau estava comendo, né? Eu não faço isso mais, eu prometo. Não, eu prometo. O que significa o jejum para o cristão e para Deus? E quando e como e por que jejuar? É outra coisa que nós não temos uma doutrina específica. Quando fizeram uma pergunta para o profeta como aprofundar-se no amor divino, ele falou que era lendo e orando. Ele não falou jejuando. O jejum, de uma forma tradicional, denominacional, católica, não tem nada a ver com a vida espiritual. Agora, há pessoas que jejumam, e o jejum, através do jejum, elas se ligam mais a Deus para tomarem determinadas decisões importantes, decisivas na vida. Isso quer dizer, com um consentimento mútuo entre o casal, se são casados, como Paulo disse em 1 Coríntios 7, eles vão tomar uma decisão importantíssima na vida, uma coisa decisiva, uma mudança, uma coisa assim, né? E
outros passos, né? Às vezes você vai casar, vai deixar de casar, como é que faz? Sim ou não? Às vezes há pessoas que são inspiradas assim. Mas há uma tendência assim. Por que que eu não peço dinheiro para fazer nada aqui? Por quê? É justamente sem desprezar a quem quer que seja. É a lavadeirinha, é aquela que colhe a cebolinha no quintal, é a primeira que vai sacrificar. Isso é normal, a sensibilidade está mais por esse lado. Toda mensagem é para determinadas pessoas e nenhuma mensagem é para determinadas pessoas. Então é uma experiência muito particular, muito pessoal. Não há uma regra para isso. É certo, absolutamente correto que você fica aí uma parte da manhã ou até 1 hora da tarde, ou 2 horas, ou 3 horas separado. E essa irmã se tranca no quarto aí, o marido chega, o almoço não está pronto, mas porque eu estou em jejum hoje. E ele volta para cá, para o serviço com fome, eu tenho que fazer o almoço, ou comer uma comida requentada lá de qualquer jeito, porque há todo esse tipo de desordem. E pessoas anêmicas, jejuando constantemente como se Jesus fosse salvar o marido através de jejum. Deus salva o marido através do Calvário. É o sacrifício de Jesus que salva, não é o seu sacrifício que salva. Não é certo? Ah, bom, aqui é sobre a casta de demônio, né? Verso 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Isso se refere àquele lunático. Aquele lunático que... Agora, Jesus deixou bem claro, o profeta deixou bem claro, que são normas que eles receberam antes do Pentecostes. Eles não tinham o Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo. E há pessoas que, para conseguirem as coisas, para vencerem determinadas castas, que nós possivelmente chegaríamos lá, somente através de jejum e oração. Mas isso por quê? Porque não vamos estabelecer como doutrina, claro. Eu estou tendo esse cuidado. Porque ainda não entraram, aquela pessoa ainda não entrou na Canaã, que é a era do vencedor. Então, determinados sacrifícios que eles tinham no deserto, eles não teriam que enfrentar na Canaã. Mas como Canaã não representa o milênio, não representa os céus, mas simplesmente a era do vencedor, então lá dentro eles tiveram guerra, nós não vamos entrar por aí. Mas para alcançar aquilo lá, eles enfrentaram inimigos que nunca entraram em Canaã. Aí então vem a questão do selo, desse selo que nós estamos estudando. Você não parará diante de determinadas coisas, nunca mais se aproximarão de você se você entrou em Canaã, se você foi selado. Se você entrou para a era do vencedor. Então, determinadas lutas, sacrifícios e lutas é para alcançar aquilo, tirar determinadas castas, o que é bíblico. Amém? Agora, vamos ver o outro. Queria saber, ela é simplesinha, mas é feita na sua sinceridade. E nós não vamos ter tempo para todas, né? Queria saber, se for possível, de responder uma pergunta. Por que esta de pergunta é difícil? O Senhor fala no altar. Porque esta pergunta é difícil, o Senhor fala no altar, sendo que a resposta sempre
espere vindo do altar. Estou lendo como está escrito. Eu gostaria de saber se um irmão denominacional pode ter uma experiência de morrer e ressuscitar, chega a ir ao inferno e aos céus. E o Senhor Jesus mostra toda a glória e não ter o novo nascimento e a revelação, e tentar advertir outras pessoas, sendo que estas coisas só vêm de profetas. Isto pode acontecer? Não, o próprio irmão Branham disse que pode acontecer. Ele disse que não duvida alguma que Joseph Smith teve aquela visão. E mesmo estes aí, como Buda e outros tantos, e pessoas que têm visões e têm êxtases. Agora, o profeta foi levado na região dos perdidos, como o irmão está colocando aqui, que só vem aí a profetas, e foi levado à glória. Só com uma diferença, que o irmão Branham vem e mostra o caminho para a glória. E como não ir para o inferno, ele mostra o caminho real, verdadeiro. E ele próprio vai para a glória, foi para a glória. Agora, Paulo deixou bem claro que nós podemos mandar muita gente para a glória e nós mesmos sermos reprovados. Então, estas êxtases poderiam levar as pessoas a deixarem de ir para o inferno, por medo do inferno. Deixar de querer ir para o céu, porque o céu é glorioso, o inferno é inferno, é terrível. Mas o profeta diz que não é assim, que a pessoa deseja o céu não é com medo do inferno. Pelo Espírito Santo, ela é convencida do pecado, que é uma missão do Espírito Santo, convencer do pecado, do juízo, e pela predestinação e eleição, que nós não podemos esquecer disso. Tudo vai da predestinação e eleição. Agora, que pode acontecer, que sua pergunta aqui é essa, pode acontecer. Até onde se pode lutar por um casamento? Olha, quando há correspondência com ela, dela, entre si, então luta-se, vai até onde não podia ir por ela. Mas acontece de rapazes, normalmente se aplica mais, isso acontece mais com o homem, né? A moça não está querendo nada com ele, às vezes, assim, definitivamente, ela não está morrendo por ele, e ele, em cima, ele vai sofrer depois. Pode estar certo. Isso aí não tem dúvida. Se há correspondência, até admite-se, os pais não querem, por exemplo. Os pais não querem. Mas aquele amor só vai aumentando e não tem jeito, mesmo de longe, o coração está batendo junto. Então, sofra por essa moça, sofra por esse rapaz. Mas se não é correspondência, ele vai ser humilhado depois, ela vai ser humilhada. Eu tenho visto casos, o rapaz casa aqui, daí uns dias ele já está humilhando a moça, falando de outra que é bonita, de outra que, revelando que gostava era de outra. Que humilhação, que coisa terrível, que não devia ser enfrentada. Agora, se não há correspondência, é preferível chorar lá, escondida, mas porque depois você vai ser humilhado. E você vai ser humilhado. E tem uma coisa, você, mesmo diante de Deus, você não tem direito de ficar cobrando. Porque, na verdade, ele não mostrou correspondência. Porque você diz, mas tem moça que insiste assim? Tem, sim. Anda com na linguagem, as mãos delas fedem chulé, que não larga o pé. E briga com outras,
e maltratam e baixam o ridículo. Agora, na maioria dos casos, são homens que fazem isso. Dá de cima, de cima, de cima, de cima e constrange aquela moça a se casar com ele. Resultado, eu tenho visto muito disso aí, que afinal de contas, não tem ninguém que trabalhe 33 anos no ministério que não vê todos os tipos de quadros. Ele fica sendo humilhado, sofre humilhações, e não há aquela correspondência, não há aquilo que ele esperava e às vezes até merecia. Mas o culpado foi ele. O culpado foi ela. Então o profeta diz assim que ele respondeu isso muito bem claro, que se você vai morrer sem ela, então você deve se casar. Se você não vai morrer. Isso deve ser recíproco. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos. Onde é que foi anunciado? Romanos 8. É que nosso tempo já se foi. Vocês me enrolam com as perguntas, né? Mas todas elas estão contribuindo aqui com o estudo. É o verso 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a graça de vermos a nossa posição no corpo do Senhor, de reconhecermos a hora em que estamos vivendo e assim esperarmos em Ti, Senhor, quando a pressão está tão grande. A pressão está muito forte e haverá um momento que só o arrebatamento será a via de escape. E nós temos de esperar por isso, porque essa é a nossa fé. É como a irmã acaba de dizer, eu não tenho para onde ir. Esforça a nossa coragem. Dá que possamos esperar por aquele grande estrondo, aquele batismo, lutando com nossa própria carne, com nossa própria natureza, que é inclinação e inimizade contra o Senhor. Esforça a nossa coragem contra as doenças, contra os males, contra as opressões do maligno, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentados. Sinto muita vergonha, mas para onde irei eu? Preciso de mais segurança de fé junto da igreja. A recomendação que foi observada através do apóstolo São Paulo na última escola foi essa. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Isso está em Efésios capítulo 4, verso 30. Então, selado. E ficou bem caracterizado. Espera aí. Pode ser das irmãs mesmo. Qual foi a aplicação que o irmão Brana fez desse selo? Você que é boa nisso. Hã?
Não, espera aí. A aplicação que ele fez para nós. A comparação. Ele tomou o vagão, botou em ordem, depois ele terminou uma coisa que está relacionada com o indivíduo, com o crente, com a pessoa. Quem sabe? Logo, essa pessoa é selada para o seu destino eterno. E não há nada que possa romper esse selo. Está vendo? Então, como é que você vai ter que ficar enfrentando caça de demônios e pensamentos sujos e coisa e tal? Se você está selado, o diabo está selado para o lado de fora, não pode entrar, não tem jeito. Aí que está a coisa. A vida de batalha. Logo, essa pessoa é selada para o seu destino eterno. Nenhuma oração, nenhum jejum, nenhum sacrifício levará quem quer que seja no rapto, no arrebatamento. É eleição e predestinação. Sendo elegido, sendo predestinado, coloca as coisas em ordem, e isso é selado, e não há nada que possa romper esse selo. Então, segue-se o fator segurança. Vamos chegar lá. Agora, retenha essa palavra redenção. Redenção, exatamente. Porque até o dia em que o livro da redenção tenha sido revelado, e o Redentor venha para reclamar sua possessão, o que é uma possessão? O que é uma possessão? Hã? Isso. Então, a sua casa é uma possessão sua, né? Não é certo? E esse corpo de crentes é uma possessão de Jesus Cristo. Porque até o dia em que o livro da redenção tenha sido revelado e o Redentor venha para reclamar sua possessão, nada pode romper esse selo. Então, preciso de mais segurança. Vamos lá. Nada pode romper esse selo. Não entristeçais o Espírito Santo. Pode ser selado, pode ser predestinado, pode ser eleito, pode ser selado e pode entristecer o Espírito Santo. Falado, veja, façam as coisas que agradam a Deus, porque o livro está selado. O próprio Espírito Santo é o selo. Um selo significa, agora estas são palavras que tiramos do dicionário. Um selo significa o quê? Lembra? Está lembrado? Quem está? Uma obra consumada. Uma obra consumada. Uma obra consumada. Será que lá dos corredores isso poderia ser respondido? Lá da parte de trás também? Agora, quando o sétimo selo é rompido, veja, espera aí. Deixa eu confirmar mesmo, porque isso está me chamando a atenção. Eu estudei em outra mensagem, em outro livro, sem ser esse aqui, e isso está me chamando a atenção. Quando o sétimo selo é rompido, o mistério de Deus, que tem estado selado nesses 7 selos misteriosos, é então finalizado até o dia quando esse selo for rompido e for revelado o que está por dentro. Então eu notei aqui uma ênfase especial, um destaque para com o sétimo selo. Se alguém pergunta, o que há nesse vagão? Lhe respondem, supõe-se, a palavra supõe-se, isso quer dizer que já não tem certeza. Supõe-se que seja tal e tal coisa.
Nisso alguém está supondo. A vida de suposições ela é infalsa. Porém, quando o selo é rompido e a porta se abre, então vemos por dentro e vemos exatamente o que contém. Vê você o que digo? E isto somente sucederá no tempo do fim. No tempo do fim. Agora, ele diz claramente que o sétimo selo, na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 51, a nossa aqui, a branca. A azul eu não lembro do parágrafo. Ele diz que o que é isso? É aquilo que Jesus disse em Mateus 24, 36. Que ninguém sabe o dia nem a hora. Ele diz, esse é a vinda do Senhor, que significa a aparição do Senhor. Como ele é, nós o veremos. É claro que não será mais nesse corpo, com esses olhos naturais. Porque nós sofremos aquela transformação que ele fala em Perguntas e Respostas, número 3, e outras referências. Como Abraão foi transformado. Por isso é que o mundo não verá. Mesmo estando à vista, você vê, Jesus caminhou no meio deles e eles não sabiam que ele era o Messias. Somente aqueles que eram revelados é que sabiam. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, como Pedro foi revelado. Então, isto somente sucederá no tempo do fim. Mas não podemos nos esquecer de que ele está falando isso aqui no intervalo. Está entre. Isso aí nós temos que sempre observar. Quando nós vamos ler uma mensagem, a gente tem que voltar lá para a hora daquela mensagem, principalmente se tratando de selo, eras, como 70 semanas de Daniel e coisas assim. Tem que voltar para o tempo e a hora que ele estava falando. E o intervalo é justamente antes da abertura dos selos. E você sabe que isso aqui está baseado em Apocalipse 5. Os selos já aparecem no Apocalipse 6. Então ele começa a revelar os selos depois que fala isso aqui, depois que prega o intervalo, depois que ele ensina o intervalo. A razão dele dizer, e isso somente sucederá no tempo. Tempo é um curso. E desde então, assim que ele se manifestou, o ministério, estamos dentro do tempo do fim. Há um tempo, o tempo do fim. Não quer dizer a hora exata, o exato segundo, minuto, segundo, fração de segundo do fim. Estamos no tempo do fim. E por isso Jesus diz, como foi nos dias de Noé. Dentro de um tempo. Como foi nos dias de Ló, fazendo um tempo. Seria na vinda do Filho do Homem. Jesus não pisa na terra como Filho do Homem, como profeta mais. Foi o profeta de Deus. Ele não é o Filho do Homem. A carne, o William Branham, não é o Filho do Homem. Mas o seu ministério é o Filho do Homem. Ele é um Filho do Homem. Razão pela qual ele foi um nazireu. Ele tinha que ter determinadas restrições em sua vida que nenhum homem consegue ter. Mas já visto que nenhum também consegue ter o poder que ele teve. Agora, essa questão do tempo é muito importante se pensar. Porque nós estamos no tempo do fim. E as manifestações do tempo do fim, pai contra filho, filho contra pai, rumores de guerra, terremotos e coisas assim,
caracterizando o tempo do fim, mas não é o fim propriamente, é o tempo do fim. Porque o fim é relativo. O fim desse sistema humano para a esposa não é o fim do sistema humano para as virgens nécias, para o mundo, para o restante do mundo. E mesmo para a noiva não é, ela passa para um outro evento, para uma outra fase. Ela vai para as bodas do Cordeiro. 3 anos e meio é um tempo. O milênio é um tempo. E tudo isso está caracterizando, formando o tempo do fim. O fim de tudo, de todas as coisas, quando ele se manifestará no Apocalipse 19, com ela, para então ver o julgamento do trono branco, Apocalipse 20, a segunda ressurreição, em que o próprio inferno desaparecerá. O diabo desaparecerá do mapa. Não haverá uma galáxia para ele, determinada para ele. Não haverá um planeta em outra galáxia, muito bilhões de anos-luz distante da nossa, para o diabo. Não. Ele simplesmente desaparecerá. Ele volta ao nada. Não existe mais. Por isso o inferno não é eterno. Ele é perene, ele forma uma eternidade, porque uma dor de dente, 10 minutos de uma dor de dente muito aguda, é uma eternidade para você. Deixa você sofrendo uma dor terrível, muitos até desmaiam, conforme a dor. Mas então, esse tempo, o tempo do fim de todas as coisas, é composto de tempos, de fases, de tempos, incluindo para nós, para os eleitos. Bodas do Cordeiro, milênio. Aí então depois ele diz assim, o milênio ainda é tempo, e o milênio passa. Houve um homem que durou 969 anos. 269 faltaram o quê? 31 anos para 1000. 31 anos para um milênio. Mas passou. Ele já morreu. Eu tenho dito assim, olha, daqui 100 anos, não tem ninguém para dizer assim, olha, eu vivi numa época assim, eu lembro disso, 100, 120 anos. Não tem ninguém mais. A criança que nasceu hoje já não existe mais. Essa já passou. Não tem ninguém para contar a história de 150 anos atrás como contemporâneo dela. Não tem, já passou todo mundo. Quem nasceu naquela época, quem não nasceu, quem viveu 80, quem viveu 100, já morreu. Quem viveu 30, quem viveu 10, quem viveu 15, quem viveu... Dentro dessa faixa etária, por aí, até 150 anos, não existe mais ninguém. Então, o tempo passa. Depois que passar, realmente chegar o fim de todas as coisas, então não haverá mais tempo. Porque até então, até lá nós estaremos ainda sujeitos a tempo. Por quê? São 3 anos e meio. É tempo. 1000 anos. É tempo. Mas depois, então, não se fala mais em tempo. Ele diz assim, que você vai fazer uma visita, não é para falar da vida de ninguém. Da irmã que cortou o cabelo, nem daquela, nem daquilo outro. Irmã, você sabe, mas você é um tal de saber da vida dos outros que eu nunca vi. Ele é divorciado. Você sabia que ele é divorciado? Não sabia, não. É, sim. E aquilo outro. Né? Mas ele diz, você vai fazer uma visita de 500 anos e parece que foram apenas 15 minutos. Então, bem, eu fui... Onde é que você esteve, amor? Eu fui ali na irmã fulana.
Tem 500 anos que eu fiquei com ela lá. Mas tem 15 minutos só. Eu fiquei só 500 anos com ela. Isso, é claro que ele está usando uma força de expressão. Ele diz assim, ó, você quer saber o que é o infinito? Olha, o céu estrelado, aquelas estrelas estão pertinho uma da outra. Parece que de uma para outra você pode pegar na outra. Ele disse, olha, a distância que tem uma da outra é muito maior do que aquela que tem daqui da Terra lá. Para você ter uma noção do que é o infinito. Agora você pensa numa estrela que está aqui no extremo sul e a outra no extremo norte. Para ver o que é infinito. Você olha daqui, elas estão juntinhas. No entanto, entre si há uma distância maior do que daqui da Terra lá. Você tem a noção do que é o infinito. Outra coisa que um selo significa. Então vimos redenção. Vimos que o selo é uma obra consumada. Vimos agora outra coisa que o selo significa. O quê? O quê? Está lembrado? Quem está lembrado? Das irmãs. Dos irmãos. Significa uma possessão. Uma possessão. Você que gosta, grifa assim de vermelho, é muito bom. No selo tem uma marca que assinala a quem pretende, deve ser pertence. Pertence. No selo tem uma marca que assinala a quem pertence. Aí está escrito pertende, mas é pertence. O conteúdo. Então, no selo tem uma marca que assinala a quem pertence o conteúdo. Quando você é comprado pelo sangue de Jesus Cristo e selado pelo Espírito Santo, já não pertence ao mundo, mas é uma possessão de Deus. Não se pode entender, veja, vocês vão gravando isso. Como é que pode uma moça que resolveu vender seu corpo por circunstâncias? Era uma moça muito bonita, linda moça. Seus pais eram doentes, ficaram paralíticos, não podiam trabalhar, seu pai não podia trabalhar. Então ela resolve vender o corpo dela para homens. Se torna uma meretriz para fazer isso, para sustentar a família. Cede a esse tipo de coisa circunstancialmente. E a sua casa é em cima da muralha da cidade. A cidade é cercada com muralhas que podem passar 2 carruagens. Então essa casa está ali na muralha. Aquela casa ficou sendo reservada para Deus. Porque foi posta ali uma marca, sob orientação dos mensageiros de Israel, mensageiro de Deus, portanto. Você pendura ali um cordão vermelho. Esse aí é o sinal que sua casa está reservada para Deus, é uma marca. Aquela casa se transformou em uma possessão que não podia ser definitivamente destruída. Quando Israel tocou as suas cornetas, toda aquela muralha foi por terra. Aquelas vozes, aquele som, quando ribombou aquilo, as muralhas foram por terra. Mas o torrão ficou lá. Porque a possessão, se tornar a casa da meretriz, se tornou numa possessão. Pela marca que ela colocou em obediência. Um cordão vermelho pendurado. Eu penso e digo, se ela fosse uma dama, ela não podia acolher os homens na sua casa, os espias. Mas como ela era uma mulher livre, chamada assim de vida livre, então ela pôde esconder homens na sua casa. E foi ali então que partiu a coisa.
veja só, quando você é comprado pelo sangue de Jesus Cristo e selado pelo Espírito Santo, já não pertence ao mundo, mas é uma possessão de Deus. E o selo marca essa possessão. Cada pessoa resgatada pelo sangue de Jesus tem uma marca. Não tenha dúvida disso, não. Você tem uma marca e o diabo vê essa marca em você. A sua fala te denuncia. Você está lá longe, não quer nem que as pessoas saibam que você é crente, que você é diácono, que você é pastor. De repente, fala, o senhor é crente, né? Escuta aqui, o senhor não é o pastor fulano de tal, não? Hein? Escuta aqui, você é uma crente. Por quê? Pelos seus modos, pelas suas maneiras. Mas o diabo ele vai mais profundo. Ele já chegou a dizer assim, não, com essa aí eu não quero nada não. Ela tem uma marca que eu não gosto dela. Eu não gosto dessa marca. Ele já disse isso, eu não gosto dessa marca que ela tem. Olha, se um fazendeiro marca uma reis, uma vaca, um boi, um cavalo, e aquilo caracteriza possessão, mas Jesus não marca também suas ovelhas? Ele marcou as suas ovelhas. Agora, esse não é simplesmente um assunto para emoção, mas para conhecimento. Então, isso vai traduzir uma coisa que é segurança. Segurança, está vendo? Também um selo significa segurança. Porque não é cantado e observado e pregado que o profeta disse que aquela casa de Raabe ficou reservada para Deus? Não importa por onde ela tenha passado, mas ela ficou reservada para Deus. Também um selo significa segurança. Como nada que sou, eu preciso de mais segurança de fé. O selo significa que você está seguro. Não precisa temer. Eu disse, olha, o filho dizia, o primogênito dizia, papai, escuta aqui, o senhor tem certeza que foi exposto, o senhor passou sangue lá nos umbrais da porta? Porque o anjo vai matar todos os primogênitos e eu não quero morrer, papai. Até que o pai disse, vem cá, filho, vem cá para você ver. Aí está o sinal exposto aí. Pode dormir tranquilo, porque o anjo da morte não vai entrar aqui, porque a marca está aí. Essa casa é marcada para Deus. Essa casa é reservada para Deus. Aí é onde está a coisa de entrar o opróbrio nas casas, nos lares, nas famílias. Uma das razões evidentes, fatais, fundamentais, que as famílias não poderão seguir juntas. Porque tem que aceitar todo tipo de coisas dentro de casa, quando aquela casa é reservada para Deus. Irmão Branham disse para Billy Paul, Billy, você vai ter que deixar nossa casa. Você vai fazer esse favor. Porque a nossa casa é dedicada a Jesus Cristo. E você está levando uma vida suja. E você não vai poder ficar aqui dentro. É custoso, não é? A gente pensa assim, mas é porque ele era nazireu, ele era profeta de Deus, profeta maior, então tinha que ser tudo preto no branco, e tudo ponto e vírgula, tudo no lugarzinho certo, não podia falhar em coisa alguma. Onde apareço eu? Mas uma graça a Deus há de me dar, que eu nunca hei de fugir disso. Rebente aonde rebentar. O ser significa que você está seguro.
A casa está marcada, está reservada para Deus. Então, filhinha, mocinha, você acha que você tem direito de ficar de shortinho lá dentro e tudo, numa casa que foi dedicada para Deus. E ter lá suas coisas. Quantos pais estão chorando amargamente, sofrendo amargamente? Porque não tem condição definitivamente de expor um sinal em favor dos próprios filhos. Vocês têm que entender uma coisa, que se tira a condição do pai de botar o sinal em casa, a morte é para o filho. Então o filho lá em Israel lutava com o pai. Isso quer dizer, um filho, uma filha chega, papai, escuta aqui, mas por que nós não temos a mensagem, nós não temos o Consolador, nós temos tanta coisa para nos divertir, por que nós vamos precisar de desenho animado? Por que o senhor vai comprar esse televisor para botar dentro de casa? Qual é o filho que já falou isso? Mas não, é isso. O senhor põe aqui, nós vamos para o vizinho. Um pai me procurou chorando um dia, chorando, lágrima pingando no chão. Ele descobriu que depois que se despediam, davam boa noite, ela trancava o quarto, com 11 anos de idade, pulava a janela e assistia televisão na casa do vizinho. Agora, eles foram o sinal para salvá-la. Eles pondo o sinal para te salvar. Mas não se pode ter uma casa marcada. Então, qual é a casa? A casa é você, é individual. Claro que é individual. Nós sabemos que essa coletividade, hoje, Josué diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a filhinha não deixa. A netinha não deixa, o netinho não deixa, os priminhos não deixam, os sobrinhos não deixam, os tios não deixam, as irmãs carnais não deixam. As irmãs carnais é que tem que arrumar no dia do casamento, tem que passar batom, tem que passar base, tem que fazer decotado, tem que parar com essa marmota, essa coiseira toda, esse ridículo. Não pode. Não pode, porque ela não deixa, ele não deixa, eu não posso ter uma casa debaixo do sinal. Então o problema é seu. É seu. É individual. Exponha o sinal, irmão. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes porque estou orando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Exponha o sinal, irmão. Não espere o tempo passar, exponha o sinal, irmão, sinal tu vais ficar, exponha o sinal, irmão. Tu vais ficar, manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes porque estou orando assim. Manifesta o teu
sinal, Senhor, em mim. Tu sabes porque estou orando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Amém. Olha, nós vamos ficar aqui e no domingo próximo, se Deus deixar, nós recapitularemos essas três características, essas três coisas poderosas aqui, ó. Redenção, possessão e segurança. E eu quero ouvir vocês falarem sobre o tempo. Sobre redenção, sobre possessão, sobre segurança. Segurança não terminei. Não terminamos, ficamos aqui. O selo significa que você está seguro. Agora, vocês não creem na segurança eterna? Não sei. Mas o selo significa que a coisa está segura até chegar ao seu destino. Pobre daquele que trata de romper esse selo. Pobre dele.